Saudações, fiel torcida do Corinthians! O coração da fiel pulsa forte, e hoje temos uma notícia que promete agitar os ânimos dos corintianos. Sim, você não leu errado. O atacante Pedro, uma verdadeira estrela do futebol brasileiro, deixou o Flamengo, seu rival, e já está em São Paulo, assinando com o Timão. O que isso significa para o nosso querido Corinthians? Preparem-se para uma verdadeira explosão de emoções, porque a chegada do camisa 9 pode ser o divisor de águas que a torcida esperava. A presença de Pedro em campo não é apenas uma adição a um elenco, é uma injeção de ânimo e esperança em tempos que, convenhamos, nem sempre foram fáceis. Desde que ele começou a despontar no cenário nacional, a torcida do Timão sempre sonhou em vê-lo vestindo o manto alvinegro. Agora, com a confirmação da contratação, a expectativa só aumenta. A fiel já consegue imaginar os dribles, os gols e as comemorações ao lado do famoso bando de loucos. Pedro, que se destacou no Flamengo, agora traz consigo toda uma bagagem de experiências e conquistas que podem mudar o rumo do Corinthians nas competições que estão por vir. A cidade de São Paulo está em festa, e os corintianos têm motivos de sobra para acreditar que o futuro é promissor. Mas o que essa contratação realmente representa? Qual o impacto que sua chegada terá no elenco e na forma como o Corinthians irá jogar daqui para frente? A fiel torcida, conhecida por sua paixão e fervor, já começa a debater as possibilidades que a presença de Pedro traz. As arquibancadas da Arena Corinthians estão eletrizadas com a ideia de ver um atacante de peso, que já provou seu valor em um dos maiores clubes do Brasil, agora defendendo nossas cores. A rivalidade com o Flamengo, que sempre foi intensa, agora ganha um novo capítulo, e a torcida se pergunta, será que Pedro conseguirá trazer a mesma garra e determinação que o Timão sempre exigiu de seus jogadores? No próximo capítulo, vamos mergulhar nas táticas que podem ser alteradas com a presença de Pedro. Vamos discutir como ele se encaixa no esquema do técnico e quais mudanças podem ser esperadas na dinâmica de jogo da nossa equipe. A emoção está no ar, e a fiel já pode sentir a energia nas arquibancadas da Arena Corinthians. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Cada interação conta para a gente continuar trazendo as melhores notícias e análises para você. Contempla, torcedor! A emoção da chegada de Pedro ao Corinthians não é apenas uma nova contratação, mas uma verdadeira revolução em nosso ataque. Agora, vamos nos aprofundar na análise tática da sua chegada e como isso pode mudar o esquema de jogo do Timão. O atacante não é apenas um nome a mais no elenco, mas sim uma peça-chave que pode transformar a dinâmica ofensiva da equipe. Imagina como será ver nosso ataque repleto de criatividade e poder de finalização, algo que muitas vezes faltou em partidas anteriores. A presença de Pedro pode, e deve, transformar a maneira como o Corinthians se apresenta em campo. O primeiro aspecto a ser considerado é a sua habilidade de movimentação. Pedro é conhecido por sua capacidade de buscar espaços e se posicionar bem, o que pode aumentar a fluidez do nosso ataque. Com ele em campo, é provável que o Corinthians adote uma formação mais ofensiva, potenciando suas jogadas pelas laterais e utilizando a sua presença na área como um verdadeiro farol para jogadas de infiltração. Imagine as assistências de jogadores como Renato Augusto e Juliano, que encontrarão em Pedro o goleador que tanto precisamos. Além disso, o entrosamento que Pedro já possui com alguns jogadores do Corinthians pode ser um trunfo. A química que ele teve no Flamengo ao lado de jogadores talentosos pode se replicar em São Paulo. O Corinthians possui um elenco com bastante potencial, e a adição de um atacante decisivo como Pedro pode significar uma nova era de vitórias. Precisamos lembrar que Pedro também é um jogador que se destaca em momentos decisivos, e isso pode trazer uma nova mentalidade ao nosso time, um verdadeiro espírito vencedor. Por outro lado, a chegada de Pedro não apenas abre oportunidades, mas também traz desafios. O que será dos nossos atuais atacantes? Jogadores como Jô e Roger Guedes terão que mostrar serviço, pois a concorrência agora aumentou. O clima de disputa saudável pode elevar o nível de performance do elenco como um todo. O técnico terá um dilema interessante em mãos: como escalar um time que aproveite ao máximo as habilidades de Pedro, enquanto mantém todos motivados e em alta performance? Mas e a fiel? Como está reagindo a essa mudança? Será que a torcida está confiante?
O que você acha, torcedor? Pedro pode ser o homem que vai levar o Corinthians ao sucesso? Deixe suas opiniões e palpites nos comentários, a participação de vocês é fundamental. No próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto que essa contratação traz ao mercado da bola e suas possíveis consequências para o elenco. Fique ligado! Vamos falar sobre o impacto que a chegada de Pedro tem no mercado da bola e o que isso significa para o futuro do nosso elenco. A movimentação no futebol é uma dança constante, e a contratação de um jogador de peso como Pedro certamente chama a atenção de outros clubes e pode desencadear uma série de eventos no plantel alvinegro. Primeiramente, é importante considerar que a chegada de Pedro pode resultar em saídas de jogadores. O Corinthians, assim como qualquer grande clube, tem um limite de contratações e um equilíbrio financeiro a manter. Jogadores que não estão rendendo como esperado ou que têm um valor de mercado significativo podem ser negociados para liberar espaço e recursos. Nomes como Jô e até mesmo Júnior Moraes podem estar na mira do mercado, e as especulações já estão começando a surgir. A Fiel já está em polvorosa, e não é para menos. Quem você acha que deveria sair para dar espaço a essa nova estrela? Mas não para por aí. A chegada de Pedro pode influenciar outras contratações. Com o seu status elevado, o Corinthians pode se tornar um destino mais atrativo para jogadores que queiram fazer parte desse novo projeto. Imagine só a possibilidade de atrair outros talentos que queiram jogar ao lado de um atacante renomado como Pedro. Isso pode ajudar a criar um time ainda mais competitivo e forte. A Fiel lembra bem de épocas passadas, quando as estrelas se juntavam e o Corinthians se tornava imbatível. A torcida está sonhando alto, e é hora de transformar esses sonhos em realidade. Além disso, a diretoria já deve estar de olho em outras peças que possam complementar o elenco. O meio-campo, por exemplo, pode ser uma área a ser reforçada. Com Pedro ocupando a linha de frente, talvez um armador que tenha visão de jogo e passe preciso se torne uma prioridade. A torcida anseia por um Corinthians forte nas competições e com a movimentação certa, isso pode se tornar realidade. O que você acha? Precisamos de um novo maestro no meio-campo? E não podemos esquecer do impacto financeiro que uma contratação desse porte pode ter. O Corinthians está sempre buscando receitas, seja por meio de venda de ingressos, patrocínios ou merchandising. A presença de Pedro em campo pode atrair mais espectadores, gerar mais engajamento nas redes sociais e fazer com que a Fiel se una ainda mais à equipe. O marketing em torno da sua chegada pode potencializar as vendas de camisas e outros produtos, o que, sem dúvida, ajudará o clube financeiramente. A Fiel está pronta para vestir a nova camisa do artilheiro. À medida que o mercado da bola continua a agitar, a Fiel pode esperar por mais notícias quentes nos próximos dias. E você, torcedor, o que acha que vai acontecer com o nosso elenco? Alguma previsão de quem deve sair ou quem pode vir? Compartilhe suas opiniões. No próximo capítulo, vamos mergulhar na história do clube e comparar Pedro a outros grandes atacantes que deixaram sua marca no timão. Fique ligado! Agora, enveredamos por um caminho nostálgico e emocionante. Vamos comparar Pedro com outros grandes atacantes que fizeram história no Corinthians. A história do clube é repleta de ídolos que deixaram suas marcas, e a chegada de um jogador como Pedro nos faz lembrar desses momentos gloriosos. Cada atacante que vestiu a camisa alvinegra trouxe consigo uma história única, e agora, a Fiel se pergunta, Pedro pode ser um desses ídolos? Começando pela figura icônica de Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno não apenas trouxe gols e vitórias, mas também um carisma e uma conexão com a torcida que poucos podem igualar. Ronaldo chegou ao Corinthians em um momento em que o clube precisava de um impulso, e sua presença foi fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2005 e da Copa do Brasil de 2009. Pedro, por sua vez, pode trazer essa mesma aura, mas em um contexto diferente. Ele já é um jogador consagrado, e sua chegada promete não apenas gols, mas também uma nova era para o timão. Outro nome que vem à mente é o de Liedson, o Levezinho. Sua garra e determinação em campo ressoam até hoje na memória da Fiel. Liedson se destacou por sua capacidade de finalização e por aparecer em momentos decisivos, características que também podem ser atribuídas a Pedro.
A comparação entre eles nos leva a crer que Pedro tem o potencial para se tornar um protagonista em jogos importantes, assim como Liedson foi. O que será que a torcida está pensando a respeito dessa comparação? Será que Pedro pode se igualar, ou até mesmo superar, os feitos desses e outros grandes atacantes? É impossível não mencionar também o fenômeno de Sheik. Emerson Sheik não só fez história ao marcar gols mágicos em finais, como também conquistou o coração da torcida com sua bravura e amor pelo clube. A energia que ele trouxe ao elenco foi contagiante, e a expectativa é que Pedro crie essa mesma química com os torcedores. Ele precisa mostrar que pode ser um líder em campo, que pode aparecer nos momentos em que a vitória mais é necessária. Assim, a Fiel começa a sonhar com a possibilidade de ter um novo ídolo que, como Sheik, não apenas faça gols, mas também inspire a equipe e a torcida. Além disso, o que distingue Pedro é sua juventude e o potencial de crescimento. Enquanto Ronaldo e Liedson eram estrelas em seus ápices, Pedro ainda tem um caminho largo pela frente. Ele pode se tornar um dos maiores ídolos da história corintiana, alinhando-se aos grandes e, quem sabe, superando algumas das suas marcas. O tempo dirá. A Fiel, com certeza, está ansiosa para acompanhar essa jornada e ver o que Pedro vai trazer para o nosso timão. Assim, a comparação de Pedro com esses ídolos não é apenas uma reflexão sobre o passado, mas uma projeção do que pode vir a ser o futuro do Corinthians. Se Pedro conseguir emular a garra de Liedson, a magia de Sheik e a grandeza de Ronaldo, a torcida pode estar diante de um novo capítulo glorioso na história do clube. E você, torcedor, o que acha disso? Será que estamos presenciando o início de uma nova era de ídolos no Corinthians? Quem você compararia a Pedro? Deixe suas respostas e expectativas nos comentários. No nosso próximo capítulo, vamos trazer uma síntese final, unindo todos esses ângulos e explorando as expectativas da torcida para essa nova fase do Corinthians. Vamos lá! E chegamos ao nosso capítulo final. Agora, vamos juntar todos os ângulos que exploramos até aqui e fazer uma reflexão sobre o que a chegada de Pedro realmente significa para o Corinthians. A emoção está em alta, a Fiel está animada, e a expectativa é palpável. O que podemos esperar desse novo capítulo na história do nosso querido Timão? A contratação de Pedro não é apenas uma questão de futebol, mas um fenômeno que ressoa em todas as dimensões do clube. Desde a parte tática até o mercado da bola, passando pela história e a cultura do Corinthians, cada aspecto se entrelaça para formar um quadro vibrante de possibilidades. Existe uma nova esperança no ar, um sentimento de que o Corinthians está se reerguendo e que os dias de glória estão mais próximos do que nunca. A análise tática nos mostrou que a presença de Pedro pode revolucionar nosso ataque. Com ele em campo, o Corinthians terá mais opções ofensivas, mais criatividade, acima de tudo, mais chances de fazer gols. Cada partida pode se transformar em um espetáculo, com a torcida vibrando a cada jogada. O que antes era um time em busca de resultados agora pode ser visto como um verdadeiro concorrente ao título, e a Fiel merece isso. No que diz respeito ao mercado da bola, a movimentação provocada pela chegada de Pedro poderá moldar o futuro do elenco. As saídas e chegadas que podem ocorrer em resposta a essa contratação podem realmente redefinir o time. O Corinthians sempre foi um lugar de conquistas, e a expectativa é que a diretoria faça o que for necessário para cercar Pedro com talentos que possam maximizar suas habilidades, consequentemente, os resultados em campo. E não podemos esquecer das comparações com os grandes ídolos do passado. Pedro tem uma grande oportunidade de entrar para a galeria dos ídolos do Corinthians. Ele pode se tornar o próximo grande nome, entrando para a história ao lado de Ronaldo, Liedson e Sheik. E isso não é uma responsabilidade leve, mas sim um desafio que pode motivá-lo a fazer ainda mais em campo. O que a Fiel espera é que ele não apenas cumpra, mas que supere as expectativas. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: o que você, torcedor, espera desse novo capítulo? Será que Pedro vai se tornar um ícone do nosso timão? A Fiel está pronta para apoiar e fazer barulho em cada jogo, independentemente dos desafios que possam surgir. Podemos ter certeza de que o amor e a paixão pelo Corinthians continuarão a brilhar, pois nós somos a fiel torcida. E assim chegamos ao fim desse episódio.
Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. O futuro é promissor, e a união entre a torcida e o time será fundamental. Até a próxima, e que venha a vitória!